Pai do Senhor, amados, aqui Pastor Raimundo. Hoje teremos uma visitante muito especial no nosso Dose de Fé. É a Cláudia Abrantes. Ela é da Primeira Igreja Batista do Recreio, mentora em saúde emocional e faz parte do Ministério de Casais lá da Igreja da PIB Recreio também. Oremos então. Deus, queremos te dar graças, porque até então o Senhor tem nos abençoado tremendamente, abençoado nossas famílias. Eu te peço agora, Senhor, abençoa a tua serva, Cláudia, que, Pai, ela venha falar principalmente das coisas que o Senhor mandou para nós, que essa palavra venha direto do trono. Eu creio e já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, uma reflexão. Fala sobre a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. E vamos começar lendo em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe a vontade de Deus permissiva e existe a vontade de Deus. E aqui, quando Paulo se refere à vontade de Deus, ele fala que é boa, agradável e perfeita. Porém, ele nos orienta a nós não estarmos moldados aos padrões desse mundo, e sim sermos transformados pela renovação da nossa mente. Nós devemos sim tomar uma nova forma através daquilo que a gente alcançou de modificação em Cristo. Quando a gente conhece o Senhor, quando a gente experimenta de Deus, a nossa mente é transformada. E através dessa transformação é que conseguimos experimentar da vontade de Deus, da forma boa, agradável e perfeita. Eu costumo falar que tudo que Deus faz é bom, mas tudo aquilo que Deus permite também é bom. Nem tudo é Deus que faz, mas existem coisas que Ele permite acontecer para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento como pessoa, enfim, coopera para o nosso bem, acaba cooperando para o nosso bem, né? A Bíblia mesmo nos mostra que, embora seja a vontade ou permissividade de Deus, em ambos os momentos, Deus é soberano. A soberania de Deus é apresentada na Bíblia de uma forma muito explícita. E aí, muitos podem fazer a pergunta, né? Se existe a vontade de Deus, se existe a permissividade de Deus, como eu posso entender? Que momentos isso acontece? Muitas vezes a gente não vai entender. Mas o que a gente precisa entender é que se Deus nunca perde o controle, se nada surpreende ao Senhor, e se a nossa vida está entregue nas mãos dEle, nós podemos descansar, nós podemos ter paz. Eu vou citar aqui para vocês 2 exemplos na Bíblia de permissividade do Senhor, de vontade permissiva de Deus, que foi o caso de Jó, né? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E ainda assim, Deus permitiu vir tamanho sofrimento para a vida dele, para a casa dele. Em nenhum momento Jó negou o Senhor. Em nenhum momento Jó blasfemou contra o Senhor. Pelo contrário, Jó foi fiel até o fim. E no final, o Senhor honrou a vida dele. E muitas vezes a gente não entende, mas em tudo há um propósito. Tudo tem propósito de Deus. Tudo que acontece na sua vida, na minha vida, é para que se cumpra um propósito do Senhor. E aí o outro exemplo é a história de Jonas, que Deus fala para Jonas ir para a cidade de Nínive, para alertar Nínive contra todo o mal que eles estavam fazendo. Era um povo idólatra, um povo pagão. Então Jonas quis fugir do Senhor e foi para Tarsis, pegou um navio que estava indo em direção a Tarsis, que era um local totalmente oposto a Nínive, e foi. E devido à tempestade, né, que o Senhor proporcionou naquele momento, e aí tem a história, decorre a história toda de Jonas, depois vocês podem ler no livro de Jonas 1, ele foi jogado ao mar, onde o Senhor providenciou um peixe grande que o pegasse. Ele ficou 3 dias, 3 noites dentro do peixe, até ser colocado para fora lá em Nínive, que era o lugar que ele teria que estar para se cumprir o que Deus queria, o propósito de Deus. E aí você pergunta para mim, então quer dizer que a vontade permissiva de Deus acontece em que momento? Quando a gente desobedece?
a gente comparando essas duas histórias, tanto a de Jó como a de Jonas, a gente percebe que não existe só a vontade permissiva de Deus na desobediência. A vontade de Deus é a vontade de Deus. E a permissividade de Deus é a permissividade de Deus. Seja na desobediência ou na obediência. Porque Jó agiu totalmente diferente. Jó não desobedeceu. Jó era íntegro, reto, temente a Deus. E continuou fiel ali até o fim. E mesmo assim, ele desfrutou de uma permissividade do Senhor. Então, às vezes a gente não entende. Na sua vida, às vezes você passa por circunstâncias que você mesmo se pergunta, por que está acontecendo isso? Eu não entendo. Existem coisas que o Senhor nos dará revelação, o porquê que ela acontece ou para que ela acontece, mas existem coisas que não será revelada a nós, são mistérios de Deus, né? Então a gente não pode se apegar a isso, eu preciso dessa explicação, não. O que a gente precisa é entender que a nossa mente precisa ser transformada por Deus de tal forma que a gente experimente da boa, agradável e perfeita vontade dele. E se a gente passa por situações que são permissíveis, a gente precisa continuar de pé. A gente não pode desistir, porque quando a gente desiste, a gente deixa de ver o milagre de Deus. Então, seja lá o que for que você esteja passando, persevere. A palavra é perseverança. Continue firme no caminho, e o caminho é Cristo. A palavra de Deus diz assim, onde Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo é o caminho, continue nesse caminho. O Senhor te entregará a vitória. Não importa o tempo que passe, não importa o que aconteça, a vitória será sua sim. E as coisas que estão acontecendo na nossa nação, na nossa vida, Deus está permitindo isso acontecer. Mas que a gente pegue o que está acontecendo e traga ao nosso favor, que a gente possa ser fiel a Deus e crescer nessa situação e aprender e se aproximar mais de Deus, se chegar mais a Deus, reconhecer que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele sabe todas as coisas e que nada foge do seu controle. A sua vida está na mão de Deus. Você crê que Deus é com você? Então Ele é com você e Ele vai cuidar. Mas ainda nesse caminho da dificuldade, ainda nesse caminho da dor, louve, adore, independente do que esteja acontecendo. Porque Deus é contigo, Ele é comigo, então nós podemos o adorar. Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Cristo. Eu fui tremendamente abençoado e você, com certeza, foi também. Por isso, podemos agradecer a Deus, porque Ele tem feito tantas coisas por nós. E você diz comigo, amém, amém e amém. Deus te abençoe, um beijo em seu coração. Tchau, queridos.